Estenda sua mão para cá, vamos orar por nós, vamos receber a palavra do Senhor, e que você possa entender o propósito pelo qual o Senhor te trouxe aqui essa noite, em nome de Jesus. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo, né? O culto hoje não foi legal, o culto hoje não foi bom, mas a grande verdade é que as pessoas esquecem que o culto não é para nós, o culto é para Ele. E a grande maioria das vezes, se eu e você acharmos que não houve algo bom, né, ou entre aspas, né, legal dentro do culto, é porque nós, eu e você, precisamos receber algo para nos renovar. Eu quero dizer para você, sem medo de errar, a adoração é muito boa, o louvor é muito bom, mas o que vai mudar as nossas vidas é a palavra de Deus. O que vai mudar a tua história é a palavra de Deus. Então nós estamos agora abrindo o nosso coração para aquilo que pode mudar a nossa vida. Porque se a palavra do Senhor ela cair no teu coração e você fizer isso virar uma verdade para você, você sai daqui essa noite entendendo o propósito pelo qual o Senhor te trouxe aqui e volta testemunhando no próximo domingo daquilo que Ele vai fazer. Então abre o teu coração em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, porque, ó Deus, já entregamos a Ti os nossos louvores e a nossa adoração, entregamos a Ti, ó Pai, a nossa oração. Ó Deus, muitos aqui já, ó Deus, se renderam ao Teu altar sem conseguir expressar uma única palavra, mas as lágrimas que rolaram ao Pai dos seus olhos chegou diante de Ti, ó Pai, como uma oração, porque o Senhor nos conhece por completo. E agora, Pai, nós temos o privilégio, Senhor, de ouvir a Tua voz através da Sua palavra. Então, em nome de Jesus, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do Teu filho Elvis, ó Deus, ele possa transmitir à Tua igreja, transmitir a cada um de nós, e que nós possamos nos posicionar essa noite, ó Pai, como uma terra preparada, como uma terra adubada, para que essa semente que será lançada, Senhor, possa frutificar para a glória do Teu nome. Então, em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que poderia tirar a nossa atenção da Tua palavra, toda a distração, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que poderia impedir de nós ouvirmos, Senhor, a direção do Teu Espírito para nós nessa hora, agora seja aniquilado em nome de Jesus. Usa o Teu Filho como o Senhor tem usado de forma poderosa, e que nós possamos, ó Pai, estar com os nossos ouvidos voltados para a Tua palavra, com o nosso coração voltado para a Tua palavra, e possamos sair daqui entendendo o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos estar abrindo a palavra na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4. A palavra do Senhor diz assim: porque se Deus não perdoa aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia dos juízos, para serem castigados. Amém? Amém. Podem se assentar. Quero primeiramente
Antes de entrarmos na palavra aqui, agradecer primeiramente a Deus, né? Porque é uma oportunidade ímpar na minha vida. Apesar de já ter uns dias de caminhada aí com o pastor Luiz de novo, já ministrei grupos de orações de amigos, de casais, grupos de orações de capelania, funcionários de hospitais. Há mais de um ano eu ministro aula de teologia bíblica dentro de presidiários lá na BIB. E essa é a primeira vez que eu estou sobre um altar diante de um grupo para ministrar a palavra do Senhor. E confesso que já havia pegado o microfone algumas vezes, mas nunca tinha sentido ele tão pesado. Amém? Então, eu louvo a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Eu sei que é Ele que preparou isso para a minha vida. Agradeço a vida do pastor Eduardo, popularmente conhecido por nós aí como pastor do grupo, pastora Bíblia, sua filha Duda. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa que está aqui presente. Como diz o pastor André, minha costela, tem sido aí o alicerce da minha vida nessa caminhada. Estar aqui hoje, ela é parte integrante fundamental disso. Se não fosse por ela, por todo o suporte e ajuda que ela tem me dado, eu jamais estaria neste lugar aqui. Então, louvo a Deus pela sua vida hoje, assim como tem feito todos os dias. Amém? Vindo aqui com a palavra, lá no verso 4, onde Pedro está dizendo: porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Todos devem ser conhecedor do momento da queda de Lúcifer, quando ele, um anjo de luz, um anjo que tinha uma grande importância no reino celestial, e que devido às suas ações, junto com ele, trouxe uma parte dos anjos do céu. A Bíblia nos mostra na palavra que um terço desses anjos caíram com ele. Ele está revelando sobre isso, que nem os anjos, criaturas lá divinas que Deus fez para estar lá no céu junto com ele, trabalhando, atuando ali lado a lado com ele, ele perdoou por terem agido de forma errada com Deus, segundo os ensinamentos, segundo aquilo que Deus tinha colocado para que eles fizessem. Eles foram tomados por um orgulho que invadiu primeiro o coração do anjo Lúcifer, que hoje conhecemos como Satanás, e foram enganados por esse anjo, caíram na conversa deste anjo, e junto com ele também foram reservados para o dia do juízo. Essa é a palavra que Pedro está dizendo aqui. Desde o período de Adão e Eva até o período de Noé, a população entrou num ciclo de pecado, de agir de forma errada, pecar contra Deus, se jogar no lodo da injustiça, na sujeira do pecado, está mergulhado nessa sujeira de tal forma que Deus destruiu o mundo no período de Noé. Ele fala aqui no verso 5 que Deus não perdoou o mundo antigo, ele apenas separou Noé, que era seu pregoeiro da justiça, junto com ele mais 7. E de tal maneira, após Noé, o mundo seguiu o seu ciclo natural conforme Deus tinha planejado para o homem. E duas cidades se destacam aqui. Se destacam por quê? Pelo pecado. Se destacam pela imprudência dos homens dessa cidade, de tal maneira que Deus olhou para essas duas cidades e viu: não tenho o que fazer com essa cidade. Eu preciso consertar essa cidade, mas eu não consigo, não há o que fazer contra essa cidade. Tamanha era a injustiça daqueles homens que lá estavam, daquelas pessoas, daqueles seres que habitavam essa cidade. Mas lá nessa cidade, ele fala que existia um homem ao qual ele chama de justo Ló. Ló, ele estava enfadado da vida dissoluta dos homens, lá no capítulo 7. Ló, ele se sentia enfadado com o que ele via, com o que acontecia naquela cidade. Aquilo ele fala ali no 8, porque esse justo homem que habitava entre eles afadigava todos os dias a sua alma justa, pelo que via e pelo que ouvia das suas obras injustas. A história nos conta que Deus destruiu essa cidade, levando elas às cinzas. Nada sobrou nessa cidade. Porém, o que acontecia naquela cidade enfadava a alma de Ló. E trazendo para os nossos dias de hoje,
acontecer coisas do lado do mal, do pecado, de tal maneira, assim como acontecia no tempo de Sodoma e Gomorra, o problema da imoralidade sexual, o problema da desobediência, o pecado de uma forma tão disseminada que não havia mais controle. Para eles, parece que se eles não estivessem pecando, não estaria bom. E quando a gente olha para os nossos dias de hoje, a gente vê quantas pessoas agindo dessa forma. Parece que se não tiver a liberdade enraizada, mergulhada no pecado, nesse lodo da sujeira, da imundícia, da imoralidade sexual, do roubo, da enganação, do orgulho, tudo que é ruim nos olhos de Deus parece que agrada a carne e o coração do homem nos dias de hoje. E a gente vê isso muito claro diante dos nossos olhos, quando você começa a olhar para o mundo, quando você começa a olhar para as pessoas, para o que está acontecendo nos dias de hoje. E lendo essa parte do texto, eu me questionei, quem eu sou nessa parte do texto? Será que se Deus hoje olhasse para este mundo e quisesse fazer com o mundo hoje, ou viesse fazer agora com o mundo como ele fez com Sodoma e Gomorra, ele me tiraria como justo Ló desse mundo? Ele teria me livrado do mundo hoje como ele livrou o justo Ló? Eu seria chamado de justo Elvis aqui na terra? Será que eu olhando para a minha vida hoje, eu me encontro como Ló? Eu estou meio tipo, não estou no meio da bagunça, mas não estou nem aí para quem faz a bagunça. Não estou no meio da coisa certa, mas também não estou nem aí para quem faz a coisa certa. Em que lugar eu estou nessa composição, nesse contexto? Como que eu me coloco hoje no cenário do mundo que está parecido com Sodoma e Gomorra que vai colocar nesses dias? Como que eu estou hoje diante dessa situação? Será que eu estou no justo Ló? Será que Deus iria olhar para mim e me tirar desse vídeo que se eu viesse hoje aqui, como a gente costuma fazer, falar, se ligar, achar justo, encerrar hoje? Eu seria separado, como ele fez com o pregoeiro Noé, na época de Noé. Ele acabou com toda a terra, mas ele salvou Noé. Ele livrou Noé daquela situação, daquele momento. Em qual situação eu me encontro hoje? Será que hoje, eu olhando para mim, de verdade, imaginando que amanhã seria o nosso último dia? Amanhã, encerra, Deus vai encerrar todas as atividades aqui na terra amanhã. E é o último dia. Eu tenho certeza, hoje, neste momento, domingo à noite, aqui nessa igreja, que amanhã Deus me recolherá. Eu estou pronto para ir para o reino de Deus. Eu estou pronto para ir para a Nova Jerusalém. Eu estou pronto para viver no paraíso. Porque é aqui neste momento que eu me apronto para esse momento. É aqui neste lugar que eu vou me aprontar para este momento. É aqui que eu me preparo para que quando Deus olhar de cima para tudo que está acontecendo, para toda essa injustiça, Ele olhar para mim aqui embaixo e falar: eu estou vendo o justo Elvis, eu estou vendo o justo Eduardo, justo Lu, eu estou vendo um justo ali naquele lugar. E como que eu estou preparando a minha vida hoje? Eu estou sendo justo como Ló foi? Eu estou indignado com as coisas erradas do mundo? Quando eu olho para o nosso momento aqui, eu vejo aqui pessoas convertidas ao Senhor. Falo com uma igreja cristã que entregou a sua vida para Jesus em um determinado momento, que se tornou filho de Deus, que no momento que entregou a sua vida para Jesus, isso é sabido por todos aqui, ele foi lavado, ele foi purificado, ele foi transformado. Deus olhou para você e transformou você numa nova criatura. Todos aqui são batizados, todos são batizados. Ao ser batizado nas águas também, você mergulhou ali, deixando a velha criatura e se transformando numa nova criatura, saindo dali um novo ser, saindo dali um novo homem, uma nova mulher. Naquele dia houve uma transformação na sua vida, e Deus, em seu infinito amor e sua infinita misericórdia, naquele dia Ele olhou para mim, Ele olhou para você naquele
e viu tudo que você tinha feito de errado, tudo que você tinha cometido de errado na sua vida, montou tudo aquilo dentro de um pacote, dentro de uma caixa, tirou tudo aquilo diante de você, olhou para mim, olhou para você e falou: isso daqui não conta mais na sua vida. Eu não me lembro mais daquelas coisas. Aleluia. Deus olhou para você naquele momento e disse: eu não me lembro mais das tuas transgressões, dos teus pecados, das coisas erradas que eu e você cometemos antes de entregar nossa vida para Jesus, antes de sermos lavados e remidos no sangue. E quando eu olhei para este cenário, para essa situação, eu pensei: quão maravilhoso é esse Deus, que sendo eu tão mal, tão ruim como eu era, tão injusto e impuro, Deus olhou para mim e me deu essa oportunidade. Deus olhou para mim e estendeu a sua mão misericordiosa sobre a minha vida, pegou tudo de ruim e de errado que tinha na minha vida e arrancou naquele momento e tirou da minha vida. E aí, eu olhando para essa situação, eu segui lá no versículo 20, se puder projetar aqui, por favor, no 2, aonde ele nos diz, depois de termos entregado a nossa vida para Jesus, ele diz: portanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela, tornou-se o último estado melhor do que se você, depois de ter escapado da corrupção, daquele tempo ruim da sua vida, do pecado, daquelas coisas que Deus colocou numa caixa, colocou num pacote e tirou da sua vida, se depois de você ter feito isso, porque Jesus te deu esse direito lá na cruz, Ele te deu esse direito, Ele fez isso por você, você outra vez for envolvido nessa situação, nesses pecados, nesta corrupção, tornarei eu, você ou quem fizer essa atitude, a viver no estado pior do que E aí me preocupou porque, como Deus me olhava naquele momento que eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra, eu não tinha relacionamento nenhum com Deus, mas se for estar de errado aqui, a gente vai até onde eu tenho coisa que eu tinha, que Deus veio e tirou tudo. E o que Ele está dizendo aqui para mim é o seguinte, para mim, para você, e provavelmente Ele está falando com alguém aqui dentro hoje sobre isso. Se depois de eu ter feito tudo isso para você, meu filho, minha filha, você for lá novamente visitar esse pacote que eu tirei da sua vida, se você for olhar lá, se tem alguma coisa que você está sentindo saudade, eu olho para você hoje vendo você com um estado muito pior do que o primeiro, quando eu te encontrei todo sujo na imundícia. Eu olho para você de um jeito diferente hoje, porque eu te dei a oportunidade de me conhecer. Deus falando com você, Ele te deu a oportunidade de você conhecer. Ele deu a oportunidade de você provar o amor dele na sua vida de uma forma tão grandiosa que Ele arrancou tudo aquilo de você e disse: eu não importa, eu não quero saber o que foi que você fez, não importa o que foi que você tenha feito, eu vou guardar e não me lembro mais disso. Mas era um perigo muito grande, porque ao continuar seguindo a nossa vida depois desse momento que Deus fez isso, as circunstâncias do dia a dia, o nosso andar muitas vezes deixando Deus para segundo plano, muitas vezes deixando de se alimentar da palavra conforme Deus quer que a gente se alimenta, limitando o nosso relacionamento com Cristo, faz com que a nossa carne grite de saudade por algumas coisas que estão lá naquela sacola. E muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, você acaba voltando para visitar aquela sacola para tentar matar a saudade de algo que foi arrancado da sua vida, algo que te limpou, algo que te libertou, algo que te transformou em alguém novo. E no verso 21 aqui, ele vai dizer: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo se desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ora, eu não sei você, mas eu, quando eu tive a minha experiência com Deus, para
irmão saiba, eu não me converti porque uma pessoa chegou até mim e me convidou, e no contraditório, acho que da maioria da igreja aqui, eu realmente, vocês vão ver, mas eu não aceitava que crente falasse comigo. Eu era dar um pão que não podia crente falar comigo. Então não adiantava. Deus, conhecendo a figura que eu tinha me tornado, ele falou: se eu mandar um irmão, um filho meu para falar com esse senhor aí, Deus não vai escutar. Deus me pegou dentro do meu quarto, me deixou sozinho. Ele revelou a palavra nos meus lábios, no meu coração, sem eu nunca ter lido Bíblia. Então eu fui chamado por Deus, um dia eu estava dentro do meu quarto, logo após ter saído de um momento de depressão, em causa da outra história. E aí eu olho para tudo isso e vejo quem eu era e quem Deus me transformou. E eu imagino: será que eu volto lá na sacolinha? Será que eu volto lá naquela caixinha cheia de imundície que Deus arrancou da minha vida porque tem coisa ali me dando saudade? E aí Pedro diz: era melhor eu nem ter me convertido, era melhor eu nem ter tido essa experiência com Deus, porque hoje eu conheço Deus, hoje eu sei da verdade, hoje eu sei definir o certo e o errado, não pela minha capacidade, mas pelo Espírito Santo de Deus, o nosso conselheiro deixado por Jesus aqui na terra, que Ele está junto de mim, de você, a todo momento nos alertando: não pise aqui, meu filho, não pise ali, não vire para esse lado, não vire para o outro. Muitas vezes Ele fala: não sai do lugar, fique parado, espera um pouco. E se eu não tivesse relacionamento verdadeiro com Deus, essa sensibilidade para entender o Espírito Santo me mostrando esse momento do certo e do errado, infelizmente eu vou visitar aquele pacote de imundícia lá para matar a saudade de alguma coisa. E a palavra que ele vai, ela vai dizer que me torne nesse segundo estado pior do que o primeiro. E tudo ainda fica um pouquinho pior lá no 22, onde ele diz que deste modo sobreveio-lhes o que? Por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojador de lãs. Imagina, irmão, você, filho de Deus, se sentir como um cão que voltou ao próprio vômito. Tudo que era ruim, tudo que era imundícia, Deus tirou de você e jogou fora, e você vai na tua mão mexendo. A palavra do Senhor em João 15:3, no texto da videira, ele nos diz que pela palavra que Cristo tem nos dito, nós somos limpos. Nós somos limpos. E a prova disso é que Deus tirou toda a imundícia que estava em mim, que estava em você, e colocou lá naquele cantinho, guardou, jogou lá. E ele faz uma alusão aqui, como uma porta que foi lavada. Ao visitar essa sacolinha de imundície, eu me torno como essa porta, voltando a despojador de lã, quando vamos lá me sujar novamente. E aí eu pergunto: será que realmente eu tenho sentido saudade dessa sacolinha, desse embrulho, desse pacote? Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã: será que você, em algum momento da sua vida, você sentiu saudade desse embrulho, desse pacote que Deus tirou da sua vida? E foi lá visitar algumas coisinhas? Foi lá dar uma olhadinha em algumas coisas que você está sentindo falta, porque você não tem se alimentado direito? Porque você não tem colocado o nutriente verdadeiro que te fortalece, que é a palavra do Senhor na sua vida? Porque você tem limitado o seu relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus sem intimidade, essa vida com Deus sem relacionamento propriamente dito, deixa a minha, a nossa carne exposta a esses desejos de visitar esse embrulho cheio de coisas sujas e imundas que Deus arrancou das nossas vidas. E ali, meu irmão, ali tem coisas que eu particularmente, não desejo ver elas nunca mais na minha vida. E que esse sentimento ele seja verdadeiro no coração de cada um de vocês. Esse lugar, essa sacolinha, tem coisas ali dentro que são como chaves. As chaves tem um programa que passava no tempo, é chave de abrir e de fechar. E que essa chave vai abrir alguma porta na sua vida. E infelizmente essa porta não vai trazer coisa boa. E Deus está dizendo que tem portas abertas
portas porque ele está indo lá matar a saudade daquele pecadinho de estimação. Quem já ouviu falar de pecado de estimação? Aquele pecadinho, sabe? Não tem ninguém vendo, não tem ninguém percebendo, só entre eu e aquele pecadinho. Eu e ele tivemos uma convivência muito longa durante muito tempo. Eu quero passar lá e dar uma olhadinha nele novamente. Isso está trazendo destruição para a sua vida. No mundo espiritual, meus irmãos, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, para que algo toque em sua vida, para que algo entre na sua vida, precisa de uma permissão. Tem tudo bem. Tanto do lado do bem quanto do lado do mal vai precisar do seu sim para ele tocar na sua vida. Ele vai conduzindo no caminho para que você diga sim. Você pode ser para que eu nunca disse sim para Satanás, mas não é sim verbalmente como você está ouvindo o seu também agora. O seu sim muitas vezes é com as suas atitudes, com a forma com que você age, com as coisas que você faz no decorrer da sua vida. O seu sim muitas vezes é abrir aquele pacote e pegar aquele pecadinho de estimação. Você está dizendo para Satanás: ó, esse aqui tem umas áreas que eu estou deixando você mexer. Eu estou deixando você trabalhar nessas áreas aqui, porque eu estou com muita saudade desse pecadinho aqui. Então eu vou pegar ele agora, para liberar para você mexer em algumas áreas. E o pior de tudo é que, em determinado momento da sua vida, você vai olhar para Deus e vai dizer: por que, Deus, de novo eu passando por isso? E Deus vai olhar para você e falar: você está numa porta. Quando você abre a porta para o maligno entrar na sua vida, você fecha a porta para as bênçãos de Deus na sua vida. As bênçãos de Deus estão todas prontas para você, está tudo disponível. Deus preparou tudo para você da melhor maneira. O que tem de melhor nesse mundo, Deus deixou guardado para você. E você, por saudade de um pecadinho, você fecha a porta da bênção para abrir a porta de uma unção. Coisas do maligno começam a te tocar, porque você começa a abrir portas. E Deus está mandando dizer que tem porta aberta aqui dentro. Tem gente abrindo porta aqui dentro e não está percebendo, e depois está reclamando com Deus porque as coisas não estão acontecendo, ou porque outras estão acontecendo. Mas você tem que abrir porta com a sua própria mão, e ao abrir essa porta, você está fechando a porta das bênçãos. E pior, tem portas no plural sendo abertas. E você precisa deixar essa porta. É você que tem que tomar a atitude de ir lá e fechar essa porta, de parar de visitar esse pecadinho, de parar de visitar esse pecado, Senhor, de estimação. O que eu estou dizendo aqui, gente, não é que você vai ser o santo que nunca mais vai pecar, porque certamente você vai pecar. Eu e você vamos pecar. E como um bom cristão, um bom filho de Deus, conhecedor da palavra, no momento que isso acontecer, o próprio Espírito Santo vai te incomodar e vai te mostrar que aquilo não está certo. E diante de Deus você vai se colocar, se arrependendo e sendo mais uma vez limpo daquela situação. Isso é cometer um pecado. Mas tem gente querendo ser pecador. É diferente cometer um pecado e ser pecador. Ser pecador é o cara que vive no pecado, é a pessoa que vive no pecado. Isso aqui é um exemplo. Eu acho que assim, não sei se a maioria sabe, não. Mas eu fui lá e vi uma receita de pão e fiz pão. Uma receita de um pão legal, fui lá e fiz um pão. Eu me tornei um padeiro porque eu fiz esse pão? Não me tornei um padeiro, apenas eu fiz um pão. Mas aquele filho de Deus que ele levanta todo dia, de noite, de madrugada, de segunda a segunda, domingo a domingo, de primeira a quinta, de janeiro a dezembro. E ele vai todo dia para o panificador, ele vai todo dia, prepara o pão, vende, ganha aquilo, ele é o quê? Ele é um padeiro. Mas por que a alusão com o padeiro? Porque se você todo dia vai visitar o mesmo pecado, você não está apenas pecando, você está se tornando um pecador. Você está vivendo do pecado. Você passa a viver do pecado. Isso começa a fazer bem para a sua vida. Você começa a se tornar alguém que não se importa mais com aquela situação, porque você se acostuma com aquela situação. Então, meu irmão, minha irmã,
É hora de começar a fechar essas portas. É hora de começar a fechar essas portas. É hora de parar de visitar essa sacola de coisas erradas que Deus já tirou da sua vida. É hora de parar de matar a saudade de pecado de estimação. Muitas vezes você pode pensar que ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Deixa eu naquele momento. Histórias apagadas. Sabe o que eu estou falando? Sabe por que eu estou fazendo isso? Visita numa aba anônima. E você olha e fala: eu enganei ele, eu enganei ela. Só eu que fiz. Mas Deus está dizendo para você que você está enganando somente uma pessoa. É só você mesmo que você está enganando. Deus está dizendo para você: eu vi cada lugar que você foi, eu vi cada coisa que você olhou, eu vi cada palavra que você falou, eu vi cada sentimento que você teve com aquela situação. Então, por que esconder? É hora de você parar de fazer isso. É hora de você ter uma mudança verdadeira de vida. É hora de você ser limpo de uma vez por todas e nunca mais voltar a se sujar naquele lugar. É hora de você parar de visitar o despojador de lama para se sujar novamente. Deus quer uma transformação genuína e verdadeira na sua vida. Porque existem coisas grandes de Deus para a sua vida que estão guardadas e retidas e Ele não pode entregar para você, porque as suas atitudes não permitem. Porque ao abrir essas portas, você está fechando as portas para isso. Então, meus amigos, é hora de começar a fechar as portas. É hora de ter uma atitude diferente. É hora de viver de uma maneira diferente diante de Deus. É hora de parar de achar que você está enganando Deus. Esconder de pessoas não mudou nada. Sujeira veio do mesmo jeito. E prova disso são algumas situações e circunstâncias que chegaram diante de você e que muitas vezes você questionou Deus por causa daquilo. E Deus está dizendo: mas foi você mesmo que foi buscar. Eu já te livrei algumas vezes, mas você tem que voltar para lá. Mas o amor desse Deus ele é tão grande, esse Deus ele é tão misericordioso com a minha e com a tua vida, que Ele está mais uma vez aqui diante de você dizendo: meu filho, eu estou com os braços abertos te esperando. Sai desse lugar, para de visitar esse lugar, vem ser comigo novamente. Deus está convidando você para ter um relacionamento com Ele. Deus está precisando se relacionar com você novamente. Mas quanto tempo que você não tem um momento de intimidade com Deus, onde você sente vontade de chorar sem ter falado alguma palavra, onde você sente arrepios, onde você sente calor, onde você sente o fogo do Espírito Santo queimar dentro de você? Quanto tempo faz que você não vive isso? Isso é relacionamento com Deus. Isso muda a sua vida. Isso transforma o teu ser. Isso transforma o seu dia. Isso traz para você respostas que muitas vezes você não tinha nem pedido ainda. Deus já está preparando a sua vida. Porque você está se relacionando de uma forma verdadeira com Deus. Deus está precisando se relacionar com você novamente. Deus está querendo se relacionar com você novamente. Deus está querendo você de volta nos braços dele. Mas Ele precisa que você tenha uma mudança de atitude. Que você dê um passo em direção a Ele. Todos os dias, quando você abre os seus olhos, Ele está ali de braços abertos te esperando. Muitas vezes você tem ignorado, passado perto dele, deixado ele ao lado e fazer visitas que você não deveria ter feito. E falar coisas que você não deveria ter falado. E pensar coisas que você não deveria ter pensado. E Deus vai de braços abertos te esperando. Então, meus irmãos, é hora de começar a fechar essas portas. E você vai ver que quando essas portas começarem a ser fechadas na sua vida, por você mesmo, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas que você tem pedido vão estar sendo entregues na sua vida. Muitas bênçãos vão estar
na vida que onde crescer. Pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, vidas serão salvas, casamentos restaurados, saúde restituída, simplesmente porque você teve a atitude de ir lá e fechar a porta. Amém? Queria pedir aos irmãos que ficassem de pé, por favor. Vamos estar orando, clamando aí pelo poder de Deus. Mas eu queria que nesse momento aí onde você está agora, você já começasse a falar com Deus. Você já começasse a ter esse relacionamento seu com Deus. Você começasse já agora a ter intimidade com Deus. Mas de verdade mesmo, eu preciso que você abra o seu coração para Deus. Não é simplesmente falar, Deus, estou aqui, me ajude. É falar a verdade para Deus. Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe o que você tem feito, mas Deus quer ouvir você falar com Ele agora. Fale aí no íntimo do seu coração, não precisa expor para ninguém, mas aí no íntimo do seu coração, fale para Deus, fale a verdade, diga, Senhor, eu não consigo lidar com essa situação, Senhor, eu não consigo lidar com esse pecado, Senhor, de verdade, eu gosto desse pecado, eu tenho me sentido bem diante desse pecado, mas eu sei que ele está me levando para um lugar que é um lugar que eu não quero ir, então tira isso de mim, tira esse desejo, vai falando com Deus, fala com Deus. Se você ficar só olhando e esperando, Deus não vai aí te atender. Cristo vivo já está nesse lugar, o Espírito Santo está aqui para te ajudar, para te ensinar. Abra sua boca, fala com Deus, Deus vai te responder, Deus vai ter um relacionamento com você, mas tenha a atitude de falar com Ele. Olhe para esse Deus maravilhoso que está de braços abertos te esperando. Sinta o abraço do Pai. Ele só vai te abraçar se você for verdadeiro com Ele. Ele não interage com a mentira e com a falsidade. Seja verdadeiro com Deus. Não importa o que tenha acontecido, o que você tenha feito. Fale a verdade para Ele. E Ele de braços abertos vai te receber agora. Ele vai de braços abertos te abraçar e te acolher. Ele vai te dar forças, Ele vai te dar coragem. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar e transformar a sua vida agora. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com Deus e Ele vai ajudar você a fechar essas portas. Ele vai ajudar você a fechar essas portas e tirar esse desejo de visitar esse pecado de estimação da sua vida. Seja verdadeiro. Abra sua boca, coloca diante dele agora. E eu vou estar orando com vocês. Está entregando a minha ministração de hoje. Mas fale com Ele. Fale de verdade. Abra o seu coração. Não tenha medo de dizer a verdade para Deus. Não esconda de Deus aquilo que Ele já sabe, que você verá Ele transformando a sua vida. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu rendo graças e louvores a Ti, Senhor, pela vida desses irmãos que aqui estão, Pai. Pai, eu peço agora que a Tua graça e a Tua misericórdia seja derramada sobre a vida de cada um desses Seus filhos. Senhor, que o Espírito Santo, o conselheiro, o nosso ajudador, deixado por Jesus Cristo, Ele mesmo venha diante de cada um, Senhor, transformando a mente, transformando o coração de cada um desses Seus filhos, Pai. Pai, traga diante deles agora, Senhor. Traga diante dos olhos aquilo que o Senhor tem clamado e pedido da vida deles. Que a força que eles precisam para vencer este mal, que a força que eles têm clamado e que eles têm dito que não têm conseguido, aqueles que verdadeiramente têm falado diante de Ti agora, Senhor, eu declaro que a força de Deus seja derramada sobre a vida deles. Eles tenham vidas transformadas, Senhor. Eles tenham dias diferentes. Amanhã, quando eles estiverem naquele lugar, diante dessa situação, eles vão olhar para ela e falar: eu não quero mais isso. E vai chegar ao ponto que eles vão dizer, assim como Deus disse: dessas coisas eu não me lembro mais. Eu não quero mais isso, Senhor. E em nome de Jesus eu declaro que você sai daqui abençoado, embaixo da poderosa mão do Senhor. E que o Cristo vivo seja a tua força, seja a tua luz, e que o Espírito Santo revele para você todas as coisas que você tem clamado e buscado, em nome de Jesus. Amém? Amém.